aí, Pedrosa, e o Lloyd, hein? Quer jogar no Vascão? A gente vai ver o que ele disse numa live. O Lloyd é um jogador, ele não é o amigo do Deb, tá? É outra coisa, é um jogador. E o Pedrosa já vai falar quem é esse jogador, mas vamos ver o que ele falou numa live. Ele estava na rede social dele e falou uma coisa. Isso aí, cadê? Se o Vasco está a pagar o que a Lânia está a pedir, não podem começar a fazer confusão de não, ele não pode sair, ele não pode... Não faça isso. Me deixem ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque a vida daqui a pouco, o mundo pode acabar. Essa hora, se Deus que estiver lá no céu falar, rebenta tudo, Jesus desce. Eu não vou jogar no Vasco. E ele já tem sotaque carioca, vai jogar no Vasco. Ele Pedrosa, é angolano, quem é né? ele? Quem é ele? É o Lloyd, angolano, 24 anos, por isso que ele fala um português bem ótimo, digamos assim, porque para eles nossa falam compreensão. português, né? Exatamente. E ele é um jogador lá do Alanyaspor, da Turquia, que o Vasco já negocia há mais de um mês, já tinha acertado com o jogador há mais de um mês. O Alanyaspor fez jogo duro nas primeiras negociações, pediu um valor, o Vasco foi lá, chegou a esse valor, e na hora de liberar o jogador, o presidente do clube falou que não ia liberar, depois de ter feito um acordo com o staff, depois de ter feito um acordo com o jogador. E é por isso que ele está aí revoltado. Faltou treino, tomou multa, quer vir pro Vasco, tá fazendo live, tá reclamando que ele falou que é o sonho da vida dele jogar no Brasil. Teve um amor do Venê que fez isso. Ele tá fazendo de tudo. É o nome dele. Foi mesmo. Ele tá fazendo de tudo para vir. Só que enquanto não liberar, enquanto o clube turco não liberar, não adianta. Cara, é um jogador para compor, é um jogador de velocidade, com a característica que o Vasco não tem hoje no elenco. É muita força, muita velocidade, joga dos dois lados, joga até de ala direita se precisar. Então é um jogador que é para compor. Tá muito mais pelo folclore, obviamente, mas é aquela mais uma situação que a gente sempre fala, né? É uma aposta, um cara que está fazendo uma boa temporada no futebol da Turquia. E você tem a atualização do Nuno Moreira, Pedrosa? Esse sempre foi um drone seu, hein? Sim, exatamente. Desde a segunda-feira, tanto no SBT quanto nas minhas redes sociais, na Placar, a gente vem trazendo exclusivamente todas as informações sobre esse negócio do Nuno Moreira. A gente trouxe a etapa, primeiro, que o Vasco topava pagar o valor da multa rescisória de 3,5 milhões de euros. O Casapia estava pedindo garantias financeiras. Na terça-feira, a gente falou que o Casapia estava flexibilizando e aceitaria as garantias financeiras que o Vasco deu, como a entrada de cerca de 1 milhão de euros e o pagamento parcelado desse jogador. Já estava tudo certo com o jogador. Outra informação que a gente trouxe também de forma exclusiva. E ontem, de noite, eu voltando da academia na bike, eu recebi a informação que estava tudo certo, que ele viajaria na sexta-feira para o Brasil. Então, na sexta-feira, o Nuno Moreira está com as malas prontas para chegar ao Vasco da Gama. Além disso, por conta daquela insegurança do Cleiton, que a gente também trouxe essa informação, o Vasco vai dar um sinal a mais nessa dívida do Cleiton para o Casapia liberar. Um jogador de 25 anos, tem 10 participações em gols no Campeonato Português em 21 partidas, ou seja, praticamente meia participação em gol por jogo. Foi o destaque, inclusive, melhor jogador da Liga Portuguesa no mês de janeiro. É um jogador que eu tô bem ansioso para ver aí. Obviamente tem que contar com a questão da adaptação, mas o Nuno Moreira é um jogador que eu acho que vai ser titular no Vasco da Gama. Muito bem. O Fluminense, hein, pode ter... Falar sobre o Vasco da Gama, que segue no mercado em busca de pontos. Mesmo depois do acordo com Benjamin Garré, atacante argentino que vem do Krylia Sovetov, e o acordo também com Nuno Moreira, atacante ponta de 25 anos, português que vem do Casapia. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e, diante desse descompasso, o acordo foi descartado. Importante contar também que o Vasco não descarta a contratação por empréstimo de Brian Palacios, jogador que pertence ao Galo, perdeu um pouco de espaço, mas o Atlético tem adiado a resposta para o Vasco em relação a esse empréstimo por conta da lesão do Júnior Santos e da iminente necessidade de o Brian ser utilizado. Assim que o Júnior estiver ok, aí sim poderia haver uma retomada das tratativas. O grande lance dificultador é que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 28 de fevereiro e o Júnior Santos volta apenas em março. Essa questão precisa ser resolvida entre o Vasco e o Galo. Bora de... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Nicola e também todas as atualizações do Lucas Pedrosa em relação ao Vasco da Gama, que fechou com o atacante europeu, o atacante português Nuno Moreira. Ele vai chegar amanhã ao Rio de Janeiro, tendência que seja amanhã, ou até mesmo, amanhã no caso já é sexta-feira, isso mesmo.
Até, a princípio, vai chegar sexta-feira realmente, enquanto o Garré deve chegar hoje, 8 horas da noite. Eu até vi aqui o voo dele. O voo dele já está seguindo, né, rumo ao Rio de Janeiro. Aproximadamente ali 7, 8 horas ali para chegar de viagem. Mas a gente sabe, o Garré é um jogador que vai chegar, vai assinar com o Vasco, jogador que veio por um valor, na minha opinião, considerável, um valor muito bom para o Gigante da Colina. E o Garré é jogador com passagem pelo Huracan, pelo Racing, pela equipe também da Rússia e Manchester City também. Então o Garré é um nome que já está fechado juntamente do Nuno Moreira. Agora, o Lloyd Augusto é um caso sério, né, cara? Você viu a resenha aí, que foi ele live e tudo mais. Inclusive, o Lloyd respondeu sobre a situação envolvendo toda essa confusão de live que ele fez e tudo mais. Vou até buscar para vocês aqui para poder atualizar para vocês e passar os detalhes que o Lloyd passou na sua nota oficial. E, cara, tá gerando polêmica. Vamos lá. O podcast Cruz Maltino botou a nota dele, que ele colocou nas suas redes sociais. Vamos lá, ó. Vamos abrir aspas. Só para esclarecer as últimas notícias. Eu nunca, em nenhum momento, falei negativamente ou mal do presidente do Alanyaspor, nem do clube. Sempre respeitei o clube, o presidente e os torcedores. Simplesmente manifestei minha vontade de poder ir para um novo projeto como um acordo aceitável para o clube e que mudaria minha vida e a da minha família. Muito obrigado. Essas foram as palavras de Lloyd Augusto, né? Jogador angolano que quer muito jogar no Vasco. Se dependesse do atleta, já estaria já no Rio de Janeiro, já estaria jogando, inclusive, mas não é bem simples assim, né? Não é tão simples assim. Para conseguir fechar com o Lloyd, tem que acertar com o Alanyaspor. Se a equipe turca não aceitar os valores do Vasco, simplesmente vai ficar o jogador querendo, o Vasco querendo, e não vai ter acerto. Mas o jogador que, se chegasse, faria uma ponta direita, ponta esquerda, né? Tem essa versatilidade de atuar nas duas funções. E aí, basicamente, é aquela situação. O Vasco fez sua parte. A parte do Vasco chegou nos valores que, inicialmente, a equipe turca queria, e agora não tem mais o que o Vasco fazer. Agora é só aguardar. Né, o Vasco já lançou até um prazo, que eu não sei ainda, estou tentando descobrir qual é o prazo que o Vasco lançou, mas já tenho ciência, né, que o Vasco lançou o prazo, e se a equipe turca vai ou não aceitar a proposta dentro desse prazo, a gente também não sabe, que até agora não teve nenhuma resposta. A equipe turca viu a proposta, mas simplesmente, sendo português claro, ignorou. Basicamente foi isso que aconteceu. E o Lloyd está ansioso, está pressionando de todos os lados, o Vasco também, mas não tem jeito. A janela fecha daqui a 8 dias e se não tiver resposta, infelizmente, não vai ter tempo hábil para que possa acontecer essa negociação. Agora, uma situação envolvendo o zagueiro João Vitor, né? João Vitor, ele está na mira da equipe do Atlético Mineiro. A informação foi do GE. E eles até passaram detalhes interessantes, né, sobre essa situação do João Vitor, que já teve proposta recentemente do rival do Atlético Mineiro, que é o Cruzeiro, mas não teve êxito também. A informação do GE é basicamente essa, ó. Atlético Mineiro tenta o zagueiro João Vitor do Vasco. O Cruz Maltino recusou uma proposta do Galo na mesma época que o Cruzeiro também fez a proposta. O Atlético Mineiro não desistiu, mesmo sabendo da dificuldade por conta dos valores. O Vasco ainda tem uma dívida de 39 milhões de reais com o Benfica, que é o ex-clube do João Vitor. Só que o Galo está usando, digamos assim, a esperteza no mercado, umas artimanhas, uma carta na manga, para que possa conseguir o João Vitor. E o Vasco tem dívidas tanto com o Paulo Henrique, né, não com o jogador em específico, mas com o Atlético Mineiro, que era o clube anterior do Paulo Henrique, e também com o Jair, volante. E aí, além do mais, o Vasco também tem interesse no Brian Palacios, né, jogador colombiano de 22 anos de idade, que é reserva no Atlético Mineiro. Então, qual é a ideia do Paulo Brax? Ó, Vasco, eu vou fazer uma proposta aqui, de acordo com minha
capacidade financeira, o que eu posso arcar, e a partir disso, eu converso ali para a gente poder alinhar, você não precisa mais pagar a dívida do Paulo Henrique, não precisa pagar a dívida também do Jair, te dou um valor aqui e te dou o Palácio por empréstimo. Então é basicamente isso que tentou o Atlético, o Vasco até agora, né? Não tem uma proposta oficial do Atlético, essa é a ideia, essa é a intenção do Paulo Brax. Se o Vasco vai aceitar ou não, é outros 500. Eu não aceitaria. Eu acho que ou é dinheiro, ou coloca uma parte em dinheiro, uma parte em jogador. Por exemplo, o Davidson encaixaria muito bem no Vasco e poderia ser uma opção que o Vasco poderia usar nessa negociação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder o conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!